Olá, aceitem a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. O canal Tempo com Deus está trazendo para você o segundo bloco do nosso estudo. Hoje falaremos dos livros históricos do Antigo Testamento. Esse nosso estudo tem por tema Conhecendo a estrutura da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Por que são chamados de livros históricos? Porque os livros históricos relatam a história do povo de Israel, desde que eles entraram na terra de Canaã e por toda a sua trajetória, até o retorno pós-exílio da Babilônia. Este grupo ele é composto por 12 livros, são eles: Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. E hoje nós vamos falar de Josué, Juízes e Ruth. A autoria dos livros históricos é atribuído a vários autores. E nós vamos apresentando a autoria de cada livro na medida que nós formos falando de cada um. Os livros históricos cobrem um espaço de tempo de aproximadamente 1000 anos. Dá início aí na conquista da terra de Canaã por Josué, em torno de 1400, partindo do princípio de que o êxodo ocorreu em 1446, conforme falamos no nosso estudo do Pentateuco. Lembrando que existe outra data, também sugerida por alguns estudiosos, que é 1250, mas estamos trabalhando aqui com uma data mais precisa, mais sugerida para o êxodo de 1446. Como eles peregrinaram um período de 40 anos pelo deserto, então trabalhamos aqui com uma data de 1400, quando eles entram na terra de Canaã e tomam posse. Então, nós vamos ver que esse espaço de tempo vai desde 1400 a.C. até a restauração dos judeus, então, que aconteceu durante o Império Persa, através do imperador Ciro, há cerca aí de 400 antes de Cristo. Então, isso dá em torno de 1000 anos, todo o período aí que cobre os livros históricos. Então, estes livros contam toda a história deste período. É importante nos atentarmos que a divisão dos livros se deu por intermédio da primeira tradução, que é a Septuaginta do Antigo Testamento. Foi traduzida do hebraico para o grego, foi a primeira tradução que aconteceu do hebraico, que é a Septuaginta, muito conhecida, e muitas outras versões preservaram essa disposição. Inclusive, os livros históricos foram organizados pelos tradutores em uma disposição. Não seguiram 100% a ordem cronológica dos fatos, embasaram bastante na obra da Septuaginta. A organização, então, dos livros da Bíblia hebraica, ela é bem diferente, pois o cânon hebraico consiste em 3 divisões, que é lei, profetas e escritos. E aqui eu estou, inclusive, com esta Bíblia hebraica, ela é dividida realmente em três partes. Aqui nós temos a Torá, a Torá, temos os profetas, Nevim, e temos os escritos, que é Tubim. Então, aqui Jesus Cristo ele faz menção a Torá, os profetas e os escritos, lá em Lucas, no capítulo 24 e o versículo 44. Então, a nossa Bíblia, ela tem uma disposição um pouco diferente da Bíblia hebraica, uma vez que ela
é escrita de forma, foi organizada de forma temática. Tá? Então nós vamos falar agora do primeiro livro dos livros históricos, que é o livro de Josué. Nós já falamos de Josué lá, quando falamos do Pentateuco, ele foi o sucessor de Moisés, né? Então, agora, iniciando já essa segunda divisão do Antigo Testamento, que é conhecido como livros históricos, dando início, então, com o livro de Josué. Este livro recebe o nome do próprio personagem central do livro, que é Josué. Então, é sugerido de que quem escreveu o livro seja Josué. E nós vamos ver que este livro agora relata a história dos hebreus, agora sob a liderança de Josué como sucessor de Moisés. O povo, então, é conduzido à terra de Canaã, à terra da promessa, pois Moisés tirou o povo lá do Egito, conforme Deus o designou, e Josué agora coloca o povo na terra da promessa, atravessa o Jordão e então entram na terra da promessa, a terra de Canaã. A data da posse da terra é em torno de 1400, 1406, conforme nós mencionamos, trabalhamos aqui com datas arredondadas. E outra data, né, também indicada, como eu disse para vocês, eu falo só para conhecimento de vocês, é 1250, outra data sugerida do Êxodo, né? Então aí mudaria, mas eu estou trabalhando com essa data de 1400. Seu nome anteriormente era Oséias, lá em Números, no capítulo 13, versículo 16, faz menção de que o nome de Josué antes era Oséias. E Deus deu então a terra de Canaã aos hebreus, e nós vemos que quando Deus ele concede, ele faz uma promessa, há necessidade de nós fazermos a nossa parte, e eles tiveram que então conquistar essa terra. Este livro ele é conhecido como o livro da conquista, ele é conhecido como o livro das batalhas, né? Porque foram travadas muitas batalhas, muitas pelejas, para que eles pudessem conquistar, então, a terra da promessa, a terra da aliança qual Deus havia feito com Abraão. Os primeiros 12 capítulos do livro de Josué relatam sobre a conquista da terra e os outros 12, que são 24, né, capítulos, fala sobre a ocupação da terra dos hebreus ali agora na terra que eles estão já nela após atravessarem o rio Jordão. Ao entrar em Canaã, nós vamos ver que eles estabeleceram em Gilgal, né? E foi o local onde acontecia as estratégias de guerras para a conquista da terra. Então, ali naquele local foi onde acontecia as estratégias de guerra para a conquista. Conquistaram a cidade de Jericó, primeiramente, pela obediência à palavra de Deus, não precisaram guerrear, batalhar, usar armas, não. Foi somente seguindo a instrução de Deus e a obediência. As muralhas ruíram, Jericó veio ao chão e eles conquistaram aquela cidade. A segunda cidade foi Ai, e eles subjugaram seus inimigos, estavam confiantes pela conquista de Jericó e não buscaram a direção de Deus, e aí nós vemos que eles foram derrotados e morreu muitos israelitas, mas quando Josué buscou a direção de Deus do que estava acontecendo, Deus falou que havia anátema no meio do povo. E ali estava no meio deles uma capa babilônica e alguns objetos de prata, da qual foi levado por uma pessoa do meio deles. E então essa pessoa veio à morte, e a sua família também, foi tirado o anátema do meio deles, que anátema quer dizer maldição,
em Jericó tudo era maldito, Deus recomendou para que não tirassem nada dali, mas foi desobedecido essa ordem de Deus. E com isso, Israel então passou por alguns momentos difíceis, mas na segunda investida eles foram vitoriosos e conquistaram Ai, conquistaram Gibeão. Aconteceu algo ali com os gibeonitas, quando eles foram para pelejar contra os gibeonitas, todos os moradores de cananeus, porque Deus não queria que ficassem nenhum dos povos que ali estavam, porque eram idólatras, e Deus não queria que a nação de Israel, essa terra que era a promessa dada a Israel, Deus não queria que eles viessem se contaminar com a idolatria, com o pecado daquele povo. A ordem era: tirai todos os povos. Mas aqui eles foram enganados, digamos assim, e pelos gibeonitas, e acabaram fazendo aliança e um acordo com os gibeonitas e não conseguiram tirar o povo dali. Então nós já vemos aqui que já iniciam em um fracasso, digamos assim. E assim sucessivamente nós vemos Israel pelejando, batalhando ali em Canaã para estar conquistando as terras. Mas nós sabemos que eles não obedeceram da forma como Deus os instruiu e não tiraram todos os povos. Isso serviu de empecilho para Israel posteriormente. Então, neste período da conquista, foram muitas conquistas e também muitos fracassos. No livro de Josué, nós vemos que eles conquistaram e ocuparam a terra, e agora eles fazem a distribuição das terras para as tribos que são chamadas as 12 tribos de Israel, que são os 12 filhos de Jacó. No capítulo 24 de Josué, nós vamos ver que ele lê a lei e faz aliança com o povo, e na sequência Deus recolhe a Josué com a idade de 110 anos. Então Josué, que saiu do Egito com Moisés, conduziu o povo após a morte de Moisés, conduziu ali o povo e fez com que eles tomassem a terra da promessa, guerreou, batalhou nas conquistas, mas agora Deus o recolhe. E ele faz o mesmo procedimento que nós vemos Moisés fazendo lá em Deuteronômio. Ele lê a lei, ele renova o pacto ali com o povo, né? E assim, na sequência, Deus o recolhe. Agora nós vamos falar do livro de Juízes, que é o segundo livro dos livros históricos. Então nós vamos ver que o livro de Juízes, ele não revela a sua autoria. Alguns estudiosos sugerem que seja Samuel. Tá? O livro ele é organizado de uma forma temática e não de forma cronológica. Nós vemos muito isso, a Bíblia que nós temos em mãos, né? E após a morte de Josué, não havia um líder preparado para ser o sucessor de Josué, como Josué foi de Moisés. Então Moisés preparou um sucessor, porém Josué não tinha um sucessor preparado para estar liderando agora o povo ali na terra da promessa. E nós vamos ver que este livro mostra que agora Israel não tem um líder nacional e enfatiza sobre a necessidade de um rei teocrático, né? Ou seja, agora Deus é quem governa esta nação. Mas precisava o povo estar buscando a Deus, estar ouvindo Deus falar, mas nós vamos ver que a atuação dos juízes cobre aí um período de cerca de 350 anos, em que os juízes julgaram Israel, as 12 tribos, né? Então vai desde a morte de Josué ao reinado de Saul, aproximadamente em 1050 antes de Cristo, né? Que vai de 1400 a 1050, 350 anos.
que é o período dos juízes. Então, a partir do momento da morte de Josué e até ser levantado o primeiro rei de Israel, é esse período que cobre 350 anos aproximadamente, que é o tempo de atuação dos juízes em Israel. Foram um total de 15 juízes. 13 deles está descrito aqui no livro de Juízes, que é Otiniel, Eude, Sangar, Débora, Baraque, Gideão, Tolá, Jair, Jefté, Ibizã, Elon, Abdom e Sansão. E 2 desses juízes, para completar os 15, já estão descritos em 1 Samuel, que é Eli e o próprio Samuel, né, que foram também, que julgaram também Israel. E não estão mencionados aqui no livro de Juízes. Né? Em Juízes 2:11, vai dizer da seguinte forma: então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins. Então nós vemos que Deus não se agradou, porque no capítulo 1, no capítulo 2, nós já vamos ver fracassos de Israel, já trilhando os caminhos longe do Senhor. No capítulo 17, o versículo 6 vai dizer: naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Então essa é a situação em que eles se encontravam, sem um líder ali à frente para os conduzir, e começaram agora a fazer cada um conforme achavam que devia fazer. O livro de Juízes relata sobre uma liderança militar em Israel, e estes líderes, eles eram suscitados, levantados por Deus para livrar o povo da opressão dos seus inimigos. Em Juízes 2:16 diz da seguinte maneira: e levantou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os despojaram. Então, Deus levantava, na medida que Israel era subjugado, que Israel era oprimido pelos seus inimigos, Deus então suscitava, levantava juízes para ali pelejar em favor de Israel. E quando falamos, meus queridos, dos juízes julgando Israel, logo nós pensamos em homens formados com uma formação acadêmica, uma postura profissional, como ocorre atualmente, né, que são capacitados para executar, né, exercer uma função, aí julgar uma causa, como nós vemos hoje, mas não era dessa maneira. Então nós vamos ver que estes líderes, eles foram chamados, eles foram separados por Deus, né, e foram capacitados por Deus para pelejarem por Israel. E Deus era com os juízes. Eles livravam Israel dos seus inimigos. Então, quando Israel chegava numa situação difícil, eles clamavam a Deus, Deus levantava um juiz e eles iam lá e pelejava pelo povo de Israel. Então nós vamos ver que eles eram os libertadores de Israel e eles também atuavam como autoridades civis em favor de Israel. O tempo dos juízes aí, cobrindo aí este período de 350 anos, foram os libertadores de Israel, né? Aí então as 12 tribos. E possivelmente havia juízes contemporâneos, como exemplo, enquanto um julgava na tribo de Manassés, um exemplo, o outro julgava na tribo de Judá. Então, não necessariamente um juiz julgava todo Israel, pelejava por todo Israel. Então, por esse motivo,
a sugestão de que havia juízes contemporâneos, um julgando em um local e outro em outro. E neste livro de Juízes acontece um ciclo vicioso ali com o povo de Israel. Eu vou chamar dessa forma, como um ciclo vicioso, vocês vão entender. Por quê? Israel se apostatava da fé, adoravam outros deuses, se afastavam de Deus. Então Deus permitia a escravidão, a punição deles pelos seus inimigos, da qual os oprimiam. Eles então buscavam a Deus, clamavam por socorro, se arrependiam dos pecados, e aí Deus levanta o juiz para trazer então a paz e a tranquilidade para eles, para lutar contra os seus inimigos. Então, a gente vai ver que no livro de Juízes, Deus levantava um juiz, vinha, lutava, pelejava por eles, e o que acontece? Tinha lá 40 anos de paz na terra, vocês podem ler, que é dessa forma. Mas depois eles se esqueciam de Deus e voltava ao ciclo novamente. Apostasia, Deus permitia a opressão dos seus inimigos, e aí eles se arrependiam e vinha o livramento de Deus. E assim nós vamos ver isso acontecer por diversas vezes aí no livro de Juízes. A desobediência trouxe árduas consequências para Israel, pois Deus mandou que eles exterminassem os povos de Canaã, daquela terra, e não fizessem aliança com eles. Mas nós vamos ver que, no entanto, eles desobedeceram a Deus, fizeram aliança com os povos, não tiraram todos dali, e viveram juntos com os cananeus, e se casaram com eles e adoraram seus deuses. Então, terrivelmente, Deus permitiu muitas coisas no meio do povo por causa da desobediência. Nós vamos ver que é dividido este livro em 3 partes. A primeira fala sobre a desobediência a Deus em Canaã. A segunda fala da destruição política em Canaã. E a terceira fala da depravação moral em Canaã. Então, essa é a situação de Israel no período dos juízes. E vamos falar do terceiro livro, que é o livro de Ruth. O livro de Ruth leva o seu próprio nome, Ruth. Ela é a principal personagem, essa heroína, uma jovem que se destaca pelo grande amor à família. A autoria deste livro ela é desconhecida e a tradição judaica atribui a autoria ao profeta Samuel. Este livro conta a história de uma família que morava em Israel e, devido ao tempo difícil que ali estava acontecendo, né, em Belém, eles vão para Moabe. Moabe são os descendentes de Ló, por meio do incesto, né, de Ló com a sua filha. E quando chega ali Noemi, o seu esposo e seus 2 filhos, seus 2 filhos se casam com as mulheres dali, mas depois tanto Noemi e as suas 2 noras ficaram viúvas, e vamos ver que Noemi, ela quer regressar para Belém. E é interessante que neste livro nós vamos ver uma história de Ruth, né, a bisavó de Davi. E como que tudo isso aconteceu? Muito interessante. Este livro ele é de suma importância, pois nele é estabelecida a linhagem de Davi, a origem da família messiânica, que cerca de 1000 anos mais tarde nasceria o Messias prometido, Jesus Cristo. E embora Ruth seja pagã, nós vamos ver que Deus a escolheu para dar início à família de Jesus Cristo. Ela não abandonou a sua sogra. Quando Noemi ela se decidiu a regressar para Belém, a sua terra natal, Ruth
ela disse, eu vou contigo. Então nós vamos ver aqui que Ruth não abandonou a sua sogra, Noemi, ambas agora viúvas, porém mantiveram sua fidelidade. Porque nós vamos ver que Noemi foi fiel a Deus por retornar a Belém, a sua terra natal. Ruth também manteve a sua fidelidade à sua sogra Noemi, pois ela quis acompanhá-la, não abandonando a sua sogra, e Deus honrou as duas, porque elas foram agora libertadas pelo parente resgatador Boaz, que se casou com Ruth e foram bisavós de Davi. E em torno de 1000 anos mais tarde, nasceu Jesus Cristo, o Messias. E nós vamos ver aqui no Evangelho, né, de Mateus, no capítulo 1, aqui fala da genealogia de Jesus Cristo. Eu quero ler para vocês, que diz da seguinte forma: o livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então aqui vem falando de toda a genealogia, e fala no versículo 5, e Salmão gerou a Raabe, a Boaz, e Boaz gerou de Ruth a Obed, e Obed gerou a Jessé. Então, nós vamos ver que tanto Raabe quanto Ruth, duas mulheres, uma moabita, não é, e a outra cananeia, estão aqui na genealogia de Jesus Cristo, porque foram escolhidas por Deus para fazerem parte da história do nosso Senhor Jesus Cristo, da história da genealogia do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esta é uma história de fidelidade de Deus para com Noemi e Ruth, de fidelidade delas para com Deus, e de fidelidade de Boaz para com Deus e para com elas também, quando ele foi o resgatador das duas. E nós vemos que Boaz, ele resgatou os bens, a propriedade da família de Noemi, e se casou, né, aí com a viúva Ruth. Essa é a história de fidelidade de Deus para com Noemi e Ruth, de fidelidade delas também para com Deus, de fidelidade de Boaz para com Deus e também para com Noemi e com Ruth, pois Boaz foi o resgatador dessa família, restituindo a propriedade da família de Noemi e se casando com Ruth. Então, era isso que eu queria trazer para vocês, um panorama dessa primeira parte dos livros históricos. E eu quero aqui mostrar para vocês, eu usei como pesquisa essa Bíblia hebraica, tá? Eu usei também a Bíblia de estudo NAA para estar preparando esta pesquisa para eu trazer para vocês. Usei também a Bíblia que está aqui, a Bíblia Pentecostal, as duas de Almeida. Usei o estudo panorâmico da Bíblia para preparar esse estudo, através da Bíblia livro por livro de Meyer Pilman e o manual bíblico também, Vida Nova. Então eu preparei este estudo com carinho para vocês, que vocês possam alcançar o crescimento, e pesquisem mais, que aqui é só um panorama, tá? Para vocês, e pesquisem mais para que vocês alcancem mais o conhecimento. E obrigado por ouvir esta mensagem, este ensinamento. Deixa o seu like aí, se você gostou, foi edificado por este estudo. Inscreva-se no canal Tempo com Deus e compartilha também com mais pessoas,
para que sejam alcançados pelo conhecimento da palavra de Deus. Que Deus possa abençoá-los grandemente e até o próximo bloco, a parte 2 dos livros históricos. Estaremos abordando o 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis e 1º e 2º Crônicas. Fiquem atentos que logo estaremos aí com a segunda parte dos livros históricos para vocês. Ficai na paz do nosso Senhor Jesus.